Então, o nosso assunto de hoje, como eu coloquei lá no tema para vocês, é 3 segredos para a blindagem mental. Como é que eu faço para não perder a minha tranquilidade ou o meu emocional durante a palestra e conseguir fazer a palestra sem gaguejar, sem travar? Então, como eu estava contando para vocês, a minha trajetória começou em 2015, 2016 eu nunca tinha dado uma palestra profissionalmente falando, né? E logo entrei na equipe do Roberto, e já na equipe do Roberto eu tive a oportunidade de pegar públicos muito grandes, né? Públicos de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e muitas vezes eu precisava subir no palco, porque às vezes às vezes eu tinha uma palestra para dar, às vezes eu era o mestre de cerimônia, enfim, eu precisava dar o meu jeito. E aí a gente sempre ficava com aquela dúvida, ou aquela pulga atrás da orelha. Mas, quando a gente começa a dar palestra, nem sempre a gente vai começar num público muito grande. Muitas vezes a gente vai começar por um público pequeno. E é o ideal até que a gente comece por um público pequeno. A minha primeira palestra profissional foi exatamente essa que você está vendo. Melhor, essa não foi a minha primeira palestra profissional. Essa foi a palestra que eu falei assim, cara, eu quero virar um palestrante profissional. Foi nesse evento aqui que alguém disse assim para mim, cara, você fala bem, cara, você tem capacidade para ser palestrante, por que você não? Você pode ver que eu estou dentro do quartel, tem uns soldados lá atrás, por que você não vira um palestrante? E a partir daí, eu falei assim, opa, esse negócio pode ser realidade na minha vida. Então, estou mostrando para vocês que, normalmente, a gente começa com públicos pequenos e, em muitos momentos, a gente vai chegar em públicos grandes. Mas, independente se o público é grande ou pequeno, a responsabilidade, muitas vezes até o medo de você travar no público ou travar ao vivo, ele é constante e ele é presente. E uma das coisas que eu aprendo, ou uma das coisas que eu sinto, por incrível que pareça, isso é muito pessoal de cada pessoa, pessoal de cada pessoa ficou forte, né? Isso é muito pessoal. É que, para mim, se o público for muito grande, às vezes é melhor do que ele seja muito pequeno. Então, isso varia muito de pessoa a pessoa. Eu prefiro 1000 vezes dar uma palestra para muita gente do que dar palestra para poucas pessoas. Para mim, é muito melhor estar num público como esse aí, ó, 3, 4, 5 mil pessoas, eu estou ali no palco, eu me sinto bem nesse tipo de evento. E, às vezes, me sinto um pouco desconfortável quando o público é muito pequeno. Já conversei com muitos alunos e muitos palestrantes, quando eu percebo o seguinte, ó, quando o palestrante ele é iniciante, ele se sente bem em público pequeno e ele se sente mal em público grande. Quando o palestrante ele já é um palestrante mais rodado, é o contrário. E por incrível que pareça, pessoal, eu sinto realmente desconforto quando o público é muito pequeno. E eu me sinto extremamente confortável quando o público ele é grande. Eu não consigo entender muitas vezes essa inversão, mas é assim que acontece. Bom, dentro dessa carreira nossa, muitas vezes você vai ser colocado à prova em provas difíceis, né? Essa aqui, por exemplo, é o CBTD, é um dos maiores eventos da América Latina, mais de 3.000 pessoas, e realmente é um desafio. E olha que negócio interessante nesse palco aqui. Vocês vão ver que nas minhas costas existe um outro público que está olhando para mim. E na minha frente tem um público que está olhando para mim. Mas, na verdade, o cara que está nas minhas costas, quem está nas minhas costas, ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para o palestrante que estava do outro lado, que você não consegue ver porque eu estou tapando ele. E esse palco, ele tinha 4 lados. Então, tinha um palestrante aqui, um palestrante aqui, um palestrante aqui e outro aqui. E o auditório era dividido em 4 partes. Você escolhia qual palestra que você queria ouvir. Só para mostrar para vocês que, ao longo da nossa jornada, você vai pegar a palestra pequena, a palestra grande, você vai pegar um público dividido. O importante é você ter uma blindagem emocional para você conseguir, seja público pequeno, seja público grande, você conseguir entregar a sua mensagem. Medeiros, então quer dizer que você não sente medo? Não, eu sinto medo, eu sinto frio na barriga, eu sinto tudo que você pensar em muitos eventos. Tem evento, por exemplo, que eu vou tranquilo, tem evento que eu já me desafio um pouco mais. Esses dias eu fui num evento, esse evento que está aqui, ó, estava com o Cerbasi, estava aparecendo nesse mesmo evento. Foi um dos eventos esse ano que mais me desafiou. Era um evento de agronegócio e o meu assunto ele é gestão de pessoas e liderança, não é muito agro. E em muitos momentos o meu emocional quis me pegar dizendo que eu estava meio que um peixe fora d'água. Mas eu fui lá, entreguei o meu recado e foi escolhida uma das melhores palestras do evento. A gente era um evento de 3 dias, tá certo? Então, para você ver que seja você novo, seja você já com rodagem, essa questão da blindagem emocional pega você e pega mesmo, tá bom? O que a gente precisa entender? A primeira coisa que a gente precisa entender é que palestra é um negócio. Palestra não é um evento. Aí você vai dizer assim, Medeiros, eu assisto tuas aulas toda semana você fala a mesma coisa, eu vou bater todas as semanas da mesma coisa. Palestra não é um evento, palestra é um negócio. Quando eu comecei a dar palestra, eu ganhava R$800, depois passou para 1.200, passou para 2.400, passou para 3.000, 4.500, passou para 6.000, passou para 12.000, passou para 15.000 e hoje dificilmente eu saio de casa para dar uma palestra por mês de 20.000, porque virou um negócio.
Agora, todo negócio, para ele prosperar, ele precisa ser profissional. E aí você fala assim, pô, Menezes, mas você vai falar sobre blindagem. Cara, blindagem tem tudo a ver com profissional. Eu estava conversando antes de iniciar aqui com o meu amigo que é médico, o seu Amaury, não sei qual é a especialidade dele, mas vamos dizer que ele seja cirurgião, sei lá, vamos dizer que ele seja cardiologista. Se ele é cardiologista e ele tem muito conhecimento, ele já fez muita cirurgia, ele se preparou e ele precisar fazer uma cirurgia em alguém, ele entra com um nível de confiança e um nível de tranquilidade. A mão vai tremer menos, ele vai ficar menos ansioso. Agora, se ele é novato, se ele não tem todos os recursos, se ele não é uma pessoa bem preparada, ou melhor, se ele não se sente bem preparado para aquele nível ali ainda, ele vai tremer um pouco mais a mão, ele vai ficar um pouco mais inseguro, ele vai suar mais, não quer dizer que ele não vai entregar, não quer dizer que ele não vai fazer uma boa cirurgia. E no mundo de palestras é a mesma coisa. Se você for jogado numa arena, né, eu costumo dizer que o palestrante ele não é colocado no palco, ele é colocado numa arena. E se você for jogado na arena, você precisa ter as ferramentas para sair dessa arena. Por quê? Porque todo negócio é coisa de profissional. Se você quer ser um palestrante, você precisa entender que você não está entrando para aprender a montar uma aula, para montar um discurso, para montar uma palestra. Não. Aqui, o meu objetivo é ensinar você a ter um negócio. Negócio tem investimento, negócio tem tempo de maturação, negócio tem uma linha educacional, onde você vai estudar sobre o assunto que você vai escolher. Um negócio tem estruturação de mídias digitais. Um negócio tem presença do palestrante na rede social, porque hoje a rede social faz tudo. Um negócio profissional tem um monte de coisa. Se você fizer essas coisas, você vai ver que automaticamente, quando alguém te botar no palco, você vai se sentir muito mais seguro para entregar o que você tem para entregar. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber: palestra é coisa de profissional. Se você é profissional, se você faz as coisas de forma profissional, se você faz as coisas de forma amadora, você vai ter mais dificuldade para não travar ou para não esquecer as coisas. Agora, se você fizer as coisas de forma profissional, dificilmente você vai travar e dificilmente você vai esquecer as coisas. E, se você me perguntar assim, Medeiros, então quer dizer que você nunca travou e nunca esqueceu? Pessoal, eu me lembro de uma vez que o Roberto, eu estava dormindo na casa do Roberto, logo quando a gente começou assim no Instituto, eu devia ter um ano e pouco, eu estava com ele. E ele me chamou e falou assim, Medeiros, vamos ali no estúdio comigo? Eu falei, vamos. Aí ele, ó, põe uma roupa direitinho, nós vamos lá no estúdio. Mas ele não me falou o que era. E eu fui pro estúdio. Quando chegou no estúdio, ele virou para mim e falou assim, ó, hoje eu não vou gravar não. Hoje quem vai gravar é você. E virou pro câmera e falou, pode começar. Cara, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Nunca tinha acontecido comigo. Nunca aconteceu depois daquele dia. Só tava eu e o câmera. Ele até saiu. Só tava eu e o câmera. Não saiu nada. Eu fiquei ali uma meia hora, 40 minutos, não saiu nada. E depois eu fui para casa, né? E eu fui triste, chateado com aquele negócio. Eu comecei a pensar, por que não saiu nada? Por que não saiu nada? Eu fiquei pensando. E aí me deu a seguinte ideia. Eu pensei o seguinte, porque na verdade, eu conhecia muita coisa sobre liderança. Na verdade, eu conhecia muita coisa porque por ter vivido 28 anos no Exército. Mas elas eram informações soltas. Elas eram informações que ficavam, digamos assim, eram informações que não necessariamente elas estavam coligadas, estavam interligadas. E depois daquele dia, e o meu amigo Paulo, eu não lembro se o Paulão foi meu aluno lá no Instituto e assistiu a aula minha sobre estrutura do Império, que lá no Instituto tinha uma aula que chamava Estrutura do Império. Eu saí daquele dia, mas eu saí tão nervoso comigo, que eu falei, cara, a partir de hoje, eu vou ser o maior especialista do Instituto em estrutura do Império. E a partir dali eu comecei a estudar muito sobre estrutura de palestra, estrutura. Cara, todo mundo... E eu dizia para o pessoal lá do Instituto, ó, vocês fiquem com qualquer outra aula. Estrutura vai ser minha. Estrutura vai ser minha. Tinha uma menina lá no Instituto, acho que ninguém pegou ela lá, que era a Priscila de Sá. Ela era muito boa em estrutura. E eu liguei para a Pri e falei, Pri, cara, eu quero ser o seu sucessor. Ela tinha saído, né? Eu preciso aprender sobre estrutura. E olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que hoje no Brasil, poucas pessoas conhecem de estrutura de palestra igual eu conheço. Eu falo de qualquer assunto, em qualquer lugar, numa entrevista. Por quê? Porque eu consegui solidificar uma estrutura. Eu consegui ter dentro da minha cabeça uma forma de ligar os pontos. E isso fez toda a diferença na minha carreira.
Fez toda a diferença na minha vida. É porque eu acho que não tem ninguém aqui que foi meu aluno nas mentorias lá do Roberto. Porque lá nas mentorias do Roberto, quando o aluno trazia um assunto, eu já dizia a estrutura. Quando o aluno trazia um outro assunto, eu dizia a estrutura. E eles diziam assim para mim, cara, meu Deus, tem um computador. Não, a questão não é o computador. A questão é você conseguir fazer a ligação das ideias no tempo que você precisa. Então, eu aprendi com essa história. Mas aí, nesse dia que eu decidi estudar estrutura, para que eu nunca mais acontecesse aquilo comigo, eu comecei a ver algumas coisas que, muitas vezes, pega a gente pelo caminho. Eu descobri o seguinte, a guerra não era que eu não era bom. A guerra não era que eu não falava bem. A guerra não era que eu não tinha conhecimento. A guerra não era que eu não tinha experiência. A guerra é que eu era amador. E o que é ser amador? Tem muito amador que joga mais bola do que quem é profissional. Eu joguei bola amador até meus 16 anos, aí depois entrei para o exército e parei. Mas tem muito perna de pau que eu vejo na televisão hoje que eu falo assim, cara, eu jogo mais que esse cara aí. Eu tenho um filho, o meu filho mais novo, cara, o moleque é craque. E ele tem muito cara que eu vejo hoje no sub-20, sub-15, que não joga metade que ele joga, mas ele é amador, né? E por que ele é amador? Porque ele não se dedicou à carreira, ele não quis pagar o preço de ser um jogador, ele não quis pagar o preço de passar pelas peneiras, ele não quis pagar o preço de ir no treino de manhã e de tarde, ele não quis pagar o preço de deixar de sair para jogar futebol. Então, ele não quis pagar vários preços. E ele tem um talento bom, joga muito bem, mas ele é amador. Então, e assim tem muitos outros. Quantas pessoas não viram profissional e têm talento? E você vai dizer assim, Medeiros, então quer dizer que isso acontece no mundo de palestra também? Exatamente. Tem muita gente que não é palestrante e que tem um dom, que fala muito bem, mas não paga o preço. E qual é o preço que tem que se pagar? O preço que tem que se pagar é o preço de você conseguir ter uma metodologia de profissional. Por exemplo, meu amigo Amaury, ele é médico, vamos dizer que ele é cardiologista. Tem uma metodologia na medicina. Ele vai fazer uma consulta, existe um roteiro para ele seguir. Se ele vai fazer uma cirurgia, ele tem um roteiro para ele seguir. Né? Ou seja, muitas vezes a pessoa não quer pagar o preço de fazer o processo. Ela quer estar no palco, mas não quer pagar o preço de ter o processo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas travam. Então, a primeira coisa, eu preciso ter um método profissional. Eu preciso ter uma linha que me ajude e me dê segurança para quando eu subir no palco, eu conseguir não travar. Ah, Medeiros, então quer dizer que se eu tiver um método padrão, eu não vou travar? Não. Quer dizer que você resolveu um problema. Agora, uma coisa é verdade. Quando você não tem um método, quando você não sabe como é que você faz a abertura, quando você não sabe o que você deve falar no meio, quando você não sabe como é que você tem que falar no final, quando você tem dúvida do conteúdo, a probabilidade de você travar ou de você engasgar é muito maior. Então, a primeira coisa é você ter um método profissional. Por isso que aqui no Instituto, a gente tem 6 passos. E eu vou falar sobre eles com você. Primeiro, demarcar território. O que é demarcar território? É escolher um espaço onde você vai ser doutor daquilo ali. É porque eu não tô aqui, cara. Tá tudo ali. Eu tô escrevendo um livro. Na verdade, eu fiz um processo seletivo com a editora e eu fui aprovado. E aí eu tô fazendo o finalzinho do livro. Então, eu peguei meus livros e botei tudo ali na mesa. Mas se você olhar no instante, ó, liderança, ó, os mais que eu tô usando estão lá. Liderança, ó, liderança, liderança, liderança. E se eu for pegando, tem mais, tá? Vou parar por aqui. Ou seja, eu escolhi um território para eu ser doutor naquilo. Ser doutor quer dizer que eu vou saber tudo? Não. Mas quer dizer que a maior parte do meu esforço vai ser naquele conteúdo. Esses dias eu atendi um cara, e o cara virou para mim e falou assim, você faz agenciamento de palestra? Eu preciso de um banco de palestrante. Eu falei, não, não faço não. Um cara aqui do Paraná. Um garoto novo até. E eu virei para ele e falei assim, mas qual é a área que você dá palestra? Ele falou assim, ó, eu sou cerimonialista, eu dou palestra de vendas, de liderança, de comunicação, e ele falou mais uns 3. Aí eu falei, mas você faz disso tudo? Aí ele falou assim, Eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou te ser sincero, você não vai ficar chateado comigo, não? Ele falou, não. Eu falei assim, ó, o que você precisa não é de um banco de palestra, não, cara. O que você precisa é de definir onde você é o especialista. Não, mas eu dou conta de todos esses assuntos aí. Eu falei, cara, tudo bem, vou te falar mais uma vez, tu não vai conseguir entrar no mercado se tu domina todas essas áreas. Você precisa escolher uma para chamar de sua. Então, você tem um território bem demarcado, a gente precisa trabalhar esse assunto, você precisa se sentir dono desse assunto. Você precisa se sentir expert nesse assunto. Mesmo que você não seja, você tem que se sentir. E eu digo para você,
E falo sem falsa modéstia, quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente simples. A semana passada eu estava em Goiânia, o seu Décio me ligou, nunca tinha visto o seu Décio. Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café no aeroporto. Eu sou um cara extremamente simples em tudo. E não estou sendo arrogante. Mas acho que eu estudei tanto o assunto liderança que tem poucas pessoas hoje no Brasil que falam do assunto igual eu falo. Então, isso enche o meu tanque emocional, isso enche a minha autoestima para aceitar os desafios. Isso não me faz ser melhor do que ninguém. Mas isso enche o meu tanque emocional para eu ser, ou para eu aceitar os desafios. Hoje eu atendi um aluno da mentoria e nós passamos umas 2 horas trabalhando o produto dele. Ele vai mandar uma proposta agora para uma empresa grande e a gente passou umas 2 horas montando a proposta dele. E eu percebi o quanto que ele sabe sobre treinamento físico, alta performance, essas coisas. Eu falei, caramba, velho, tu é um moleque que tá escondido. Por quê? Você vê que o cara é bom. E isso dá confiança para ele. Então, primeira coisa, você precisa ter um território. Você fala, cara, eu sou dono desse território aqui, esse aqui é meu. Ok? Você precisa ter um roteiro extremamente atraente, que faça você não se perder. Depois eu vou falar o porquê que isso é importante, eu vou falar o porquê cada item é importante. Tá? Você precisa ter uma apresentação de impacto. Você não pode ter uma apresentação xoxa. Tá? Você precisa ter degraus da profissionalização. Você precisa ter proposta comercial bem feita, você precisa ter um contrato, você precisa ter um monte de coisa. E quando, cara, um cliente, esses dias eu fiz um contrato com o Cicobi e fiz um contrato com o Sicredi. Quando você assina um contrato com um cliente desse, você mesmo diz para você, pô, você é profissional. Não é qualquer um que entra no Cicobi, não é qualquer um que entra no Sicredi. Tá? Então, isso faz parte daquilo que está lá dentro que a gente não mede. E muitas vezes o travar, o parar, é porque quem está sentado não sabe o que a gente sente, mas a gente sabe o que a gente sente. E se você não se sentir pronto para aquilo, isso vai muitas vezes te dificultar. Ok? Depois tem o sistema de vendas, que quem tem confiança é quem vende. Pessoal, vou falar de novo. Tem confiança quem vende. Eu comecei a ter muito mais autoestima e mais autoconfiança quando eu comecei a vender. Hoje eu recebi uma ligação da JBS. O rapaz ligou e me falou assim, Medeiros, tudo bem? Tudo bem? Eu falei assim, olha, nós estamos com um problema sério. Eu falei, qual é? Nós estamos assim, assim, assado com uma unidade e tal, e tal, e tal. A unidade está meio no caos lá por causa disso, 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 disso. Cara, na nossa reunião aqui foi unânime. O primeiro nome que nós lembramos foi você. Nós precisamos que você vá lá dar aquela palestra sua sobre tropa de elite. Eu falei, comando, só marca a data que eu estou indo. E aí eu estou indo para o Pará para dar uma palestra lá para eles. Então, é questão assim, ó. Quando eu vendo, eu encho o meu tanque emocional. Eu encho a minha autoestima. Então, palestrante que não vende é palestrante sem autoestima. Às vezes, alguém vai dizer assim, não, eu não vendo, mas tenho autoestima. Talvez você esteja sendo arrogante. Qual a diferença? É que o arrogante, ele sabe, ele acha que sabe, e ele acha que está pronto e não está. Ok? E por fim, a gente tem um outro degrau que eu vou conversar depois com vocês, tá bom? Então vamos lá. O sucesso no mundo de palestra inicia quando você define qual é a sua área. Quem fala de tudo não fala para ninguém. Quando você se aprofunda num tema, quando você se torna especialista num tema, quando você sobe no palco e fala assim, cara, qualquer pergunta que essas pessoas me fizerem sobre o assunto X, eu tenho condições de responder. Ter condições de responder não quer dizer que você vai responder, mas você tem condições de responder. Então, quando você se sente dono daquele conhecimento, quando você se sente extremamente ligado àquele conteúdo, isso te gera uma segurança psicológica. A maioria das vezes que a gente trava no palco é porque a gente não tem segurança psicológica. A gente começa a olhar para as pessoas e começa a achar que tem gente ali que sabe mais que a gente. A gente começa a olhar e falar assim, cara, aquele cara ali sabe mais do que eu. A gente começa a olhar e falar assim, as pessoas vão me jogar pedra. A gente vai, as pessoas, e se eu falar alguma coisa errada? E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Isso vai tirando a sua blindagem. E quando você sobe no palco, você fala, cara, eu sei, eu estou pronto, eu estudei, são 30 anos de carreira. Isso vai trazendo blindagem para você. Eu me lembro que eu fui fazer um evento uma vez no ano 2017 ou 2018, num lugar chamado Santa Cruz do Sul. Esse evento era Roberto Chiniachik, palestrante principal, depois Ronan Maires, o Ronan era meu instrutor no Instituto, uma moça chamada Iva Cardinal e Antônio Medeiros. Dos 4, o único que não recebeu foi eu. O Roberto recebeu o cachê dele, o Ronan recebeu, a Iva recebeu, e eu, era a primeira vez que alguém me convidava para fazer um evento aberto. E ela disse, olha, se você quiser vir, você vem, mas eu não tenho cachê, só consigo pagar a tua passagem. Na época eu morava em Lins, no interior de São Paulo, e eu queria crescer, um evento com o Roberto fazendo palestra. Falei, é claro que eu vou. E fui. Quando chegou no evento, e aí que é a importância de você ter um mentor ou ter alguém experiente perto de você.
Tinha um cara chamado Ronan Mairés. Esse camarada, ele era o meu... O Roberto era o dono do curso, e ele era o cara que foi meu professor ali no curso. Né? Assim como eu fui professor de alguns de vocês, na época que eu fui aluno, o Ronan era um dos professores. E o Ronan me chamou no canto e falou assim: Medeiros, tô sentindo que você está muito nervoso, muito agitado. Eu disse para ele: pô, Ronan, é a primeira palestra que eu vou dar, um evento aberto. E, cara, na primeira cadeira vai estar o Roberto sentado. Cara, o Ronan olhou para mim, no meu olho, e disse assim: você vai falar sobre o quê mesmo? Eu falei assim: Ronan, vou falar sobre liderança. Ele olhou no meu olho e disse: você acha que quem tem mais bagagem para falar de liderança, você ou o Roberto? Ele me deu um choque, velho. Eu virei e falei assim: eu. Ele falou assim: quantas vezes o Roberto trocou tiro com bandido e trocou tiro nas fronteiras? Quantas vezes o Roberto foi para o Haiti? Quantas vezes o Roberto fez isso? Quantas vezes o Roberto fez aquilo? E, cara, aquele trem foi me dando aqueles, sabe, como se tomasse uns choques assim. E eu falei assim: cara, não é que o Ronan tá certo? Eu não sei o que me deu depois daquela conversa com o Ronan. Lá no Exército a gente fala que é o Canuque. Cara, eu virei o cão chupando manga. Eu saí dali e falei: cara, vou quebrar tudo no palco. Foi escolhida a melhor palestra do evento. E dos 4, eu fui o único que voltei no outro ano. E agora pago. Como uma das maiores atrações do evento. Mas eu entrei, cara, assim, detonando. Uma conversa que alguém me mostrou o quanto daquele assunto eu era a autoridade. O quanto eu tinha de experiência. Por mais que o Roberto fosse um dos maiores palestrantes do Brasil, mas as experiências que eu tinha, as histórias que eu tinha eram só minhas. E elas eram diferentes das dele. E aquilo, cara, fez toda a diferença para mim. Então, por isso que eu digo, você precisa ter um ramo, uma área, algo que você fala assim: cara, eu preciso chamar isso de meu. Se você for numa palestra minha, você vai ver o quanto de história, de coisas que eu conto sobre o Exército, e eu linko com o dia a dia da empresa. Dificilmente alguém vai conseguir fazer uma palestra igual a minha. Igual eu não vou conseguir fazer uma palestra igual a do Bruno. E eu não vou conseguir fazer uma palestra igual a do professor Rufino. Porque cada um é único naquilo que faz, nas experiências que teve. Mas você precisa se apropriar delas. E travar, pessoal, é muito menos sobre conhecimento e muito mais sobre você, sobre como você se vê. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Existe um slide, né, que o leão olha no espelho e vê um gato. E o cara trava porque ele acha que ele é o gatinho. E o Ronan, aquele dia, me fez virar um leão. Mas eu me senti um gato. E aquela chacoalhada que o Ronan me deu, pô, foi diferencial na minha vida. Então, o segundo pilar nosso é o roteiro. Se você tem um roteiro, se você tem muito conhecimento, mas não tem roteiro, você vai se perder. Então, o que aconteceu aquela vez que eu fui gravar? Eu tinha bastante conhecimento, mas eu não tinha roteiro. E aí eu aprendi a importância do roteiro. O posicionamento, ele me dá segurança psicológica. Ele me dá a oportunidade de entrar no mercado como referência. Mas o que me segura no mercado é um roteiro muito bem estruturado. Porque o roteiro é o que me dá segurança de falar. Eu conversava com o seu Décio essa semana, e ele falou várias vezes da Bíblia. Então eu vejo que lá na igreja, onde ele faz as mensagens dele, talvez a vivência dele cristã, o conhecimento que ele tem da palavra, vai firmar os passos dele, vai dar segurança para ele falar. Porque existe, vamos botar assim, uma vivência, um conhecimento naquilo ali. Mas o que vai dizer se a palestra dele, ou a apresentação dele, a pregação dele é boa, é o roteiro que ele vai apresentar. Por mais que ele tenha segurança, se o roteiro não for bom, as pessoas não vão prestar atenção no que ele fala, por mais que ele tenha segurança e tenha conhecimento. Então, como é que é essa questão do roteiro? Tá? O roteiro, eu costumo sempre dizer o seguinte: ó, um roteiro bem definido cria uma trilha mental. A Silvinha entrou aí, eu vi que a Silvinha entrou, e a Silvinha foi minha aluna lá na mentoria. E ela é testemunha do que eu vou falar para vocês. Eu tenho uma trilha mental na minha cabeça. Se hoje apagar, a dona Lídia entrou também. A dona Lídia entrou também. E a dona Lídia me contratou para um evento no Piauí. Cara, no meio do evento, a luz apagou. Eu continuei dando a palestra do mesmo jeito, sem slide. Por quê? Porque o roteiro faz uma trilha na minha cabeça. Eu sei exatamente o que eu preciso falar. No começo eu preciso tocar na dor, depois eu preciso aprofundar essa dor, depois eu preciso dizer por que essa dor acontece, depois eu preciso dar os remédios, os passos para essa dor, depois eu preciso motivar a pessoa a tomar o remédio, a usar a receita, e depois eu preciso convidá-la para uma nova vida, uma nova experiência. Está na minha cabeça.
E a Silvia, ela pode me desmentir se for mentira, mas o aluno falava, qualquer assunto que o aluno falasse lá na aula, eu fazia a estrutura na hora. Falava, aluno, a estrutura é assim, 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 assado. Por quê? Porque eu criei um roteiro mental. Aí, se você juntar isso ao conhecimento, olha só, se você tem um bom conhecimento, se você se aprofundou naquele ponto, e você tem um roteiro desenhado na sua cabeça, o contratante me chamou para falar sobre comunicação. Então, eu vou falar das dores de alguém que não se comunica bem. Ele não tem um bom relacionamento com o filho, ele não tem um bom relacionamento com a esposa, como é ruim uma pessoa viver sozinha. Ok? Aí eu vou falar do aprofundamento da dor. Eu vou falar, e o pior é que quando a gente vai ficando velho, os filhos saem de casa e a gente acaba ficando sozinho, e você vai ter que fazer, vai se sentir abandonado, e você pode entrar numa depressão e tal, e não sei o quê, não sei o quê. E aí o diagnóstico. E isso acontece por quê? Porque você não sabe se comunicar de forma assertiva. Ou seja, existe um roteiro que você faz, e se esse roteiro estiver cristalizado dentro da sua cabeça, dificilmente você vai se embananar no palco. Igual esse dia que acabou a energia. Ah, esses dias eu fui dar uma palestra em Alphaville, lugar chique, topzera. A Aida estava comigo, Silvinha. Pergunta a Aida. No meio da palestra, a luz não acabou. A luz tinha luz, mas não sei o que aconteceu. O sistema lá de, não sei se foi o cabo HDMI, eu sei que o telão fez assim, puff, e apagou. E eu continuei 12 por 8. Por quê? Porque existe um roteiro, tá bom? Apesar de existir um roteiro, eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, o slide te ajuda a massificar o roteiro. Não é toda palestra que acaba energia. Eu estou há 10 anos no palco, acabou a energia uma vez. Ok? Então, o que eu faço? E lá na mentoria, a gente tem uma aula sobre slide, e eu falo muito sobre isso. Eu explico exatamente o que você precisa fazer com o slide. E às vezes a pessoa acha que o slide é uma coisa bonitinha, igual esse slide bacana meu aí, ó, tem um paraquedista caindo, que negócio legal, e não sei o quê. Cara, esse slide existe porque quando eu jogo esse slide, essa história, esse slide me lembra do dia que eu deixei de ir para a escola de Comando Estado-Maior do Exército e fui virar palestrante. Porque ou eu ia para um ou eu ia para outro. E eu pulei do avião. Eu disse, eu vou dar um outro rumo para minha carreira. E no dia que eu decidi dar um outro rumo para minha carreira, era como se eu tivesse pulado do avião. Então, o slide está aí para me lembrar dessa história. Sabe quando que eu vou esquecer essa história numa palestra? Nunca. Por quê? Porque ela está aliada a um slide. Existe uma história que eu conto na minha palestra sobre a minha mãe. Sabe quando que eu vou esquecer essa história? Nunca. Por quê? Porque eu sei exatamente no ponto onde ela entra no roteiro e o slide não deixa eu mentir. Oh, o slide é feio. A foto é velha. Claro, essa foto é de 1980. A foto é velha. Mas ela não sai do slide. Por quê? Porque ela me ajuda a lembrar que naquele momento eu tenho que contar essa história. Essa foto aqui não sai da palestra. Por quê? Porque todas as vezes que o slide entra, eu sei que eu preciso contar a história que aconteceu comigo lá no Pará, na beira da 163, quando eu estava acompanhando o IBAMA, uma operação que eu tive, que foi a operação que me levou para o Haiti. Então, o que acontece? Se eu tenho conhecimento, eu tenho um roteiro aqui dentro, e eu escolho esse roteiro com slide, olha o slide que vai aparecer agora. Esse slide aqui é um slide que eu tenho que contar uma história sobre um dos livros que eu li, que é Problemas Oba. Esse slide aqui, todas as vezes que eu quero, eu sou um cara muito enérgico, então nas minhas palestras, eu falo muito rápido, eu faço muito gesto, eu vou para lá, vou para cá. Só que tem que em alguns momentos da palestra eu preciso de pausa. Eu preciso fazer o cara pensar. Eu preciso fazer a pessoa respirar. Você vai ver que durante a minha palestra, durante 5 vezes esse slide vai aparecer. É o único slide da minha palestra que repete. Pergunta para mim assim, Medeiros, por que você repete esse slide? Sabe para quê? Para eu não esquecer que eu preciso fazer o povo respirar. Para eu não esquecer que eu preciso dar uma pausa. Para eu não esquecer que aquele momento é momento de reflexão. Que se eu tocar direto, as pessoas não vão conseguir guardar o conteúdo. Então, pode ver, é um slide cor pastel, que tem um cara reflexivo, e ele sempre vem com uma pergunta. Por quê? Porque eu sei que esse é o momento de dar uma pausa, de dar uma parada, de dar uma diminuída na rotação. Então, eu estou mostrando para você que eu não guardo tudo na cabeça. Eu tenho um conhecimento que é meu, que eu adquiri ao longo da jornada, seja na experiência, seja estudando. Eu tenho um roteiro muito bem definido. Eu não abandono o meu roteiro. E para cada parte do meu roteiro eu tenho um slide. Quando o slide entra, eu já sei, esse slide é de tal coisa. Quando o outro slide entra, eu já sei, esse slide é de tal coisa. Então, isso é profissionalismo.
A gente precisa entender isso daí. Costumo sempre dizer, ó, apresentações de impacto geram singularidade e afirmação. Muitas vezes no palco, eu faço coisas diferentes. Eu giro o prato, eu faço mágica, eu faço um monte de coisa, tá? Faço mágica, giro o prato, faço um monte de trem. E o que isso tem a ver com esquecer, Medeiros? Quando você faz uma dinâmica e as pessoas participam, quando você faz uma dinâmica, você vê que as pessoas gostam, isso aumenta a sua autoestima no meio da palestra. Então, muitas vezes, eu faço uma dinâmica, faço uma brincadeira, faço as pessoas girarem prato, faço uma mágica com eles ali. Quando você tira um sorriso da plateia, quando você vê que a plateia gostou daquilo que você está fazendo, aquilo aumenta a tua autoestima. Quando você fica só no conteúdo, quando você bate aquele conteúdo seco, quando você fala, e só fala, e não tem interação com a turma, você vai cansando a plateia. E isso vai também esvaziando a tua autoestima. Então, por isso que eu falo, tem que ter um método. Todo o nosso método, ele é desenhado para diversas coisas. Uma delas é para que você seja profissional no que você faz. Você tenha profundidade, você tenha um roteiro, você tem uma apresentação de impacto, e a apresentação de impacto entra o slide, entra a dinâmica. A gente ensina mais de 40 dinâmicas nas nossas turmas. A gente ensina você a ser profissional naquilo que você faz. E se você não quer travar, você precisa ser profissional. Você já viu um cirurgião que trava na hora da cirurgia? Por que o palestrante tem que travar na hora que fala? Talvez se você está travando é porque você ainda não é profissional. O cirurgião que trava, talvez seja um cirurgião que está começando. As pessoas estão ensinando para ele. Você entraria numa mesa de cirurgia sabendo que aquele cirurgião trava? Por que você acha que uma empresa vai contratar um palestrante que não é profissional, que não tem um roteiro, que não tem um conteúdo definido, que não tem uma área para chamar de sua, um território para chamar de seu? Ela prefere pagar mais caro e pegar alguém que é profissional, é igual você. Esses dias a minha esposa foi fazer uma cirurgia aqui, uma cirurgia delicada. O plano cobria, mas tinha que fazer lá no hospital do Exército. O médico me chamou e falou assim, olha, se você quiser fazer aqui, você faz, cara, mas vou te dar um conselho. O caso da sua esposa eu faria fora, em tal lugar. Falei, quanto é, doutor? Ele falou, X. Falei, pode marcar. Nem duvidei, pode marcar. Ela vai fazer lá com o senhor. E ele disse, olha, não ganho nada por fazer lá. Eu tirei todas as minhas coisas, é como se eu estivesse fazendo aqui. Você está pagando no hospital, mas faz lá. É um conselho que eu te dou. E eu fui fazer lá. Poderia ter feito lá no nosso hospital e dar tudo certo? Sim, mas o nosso hospital, o centro cirúrgico, era mais acanhado. Lá tinha mais possibilidades, tá certo? Então, ó, um profissional, e tudo isso, pessoal, faz parte da nossa autoestima. Alguém vai me perguntar assim, o que uma proposta comercial tem a ver com eu travar no palco? Se você tem uma proposta profissional bem feita, isso vai dizer para você assim, ó, você está no caminho certo. Você é profissional. Se você sabe fazer um briefing com o cliente, fez um briefing bem feito, isso vai dizer para você assim, ó, você é profissional. Você está no caminho certo. Se você tem um site, se você tem redes sociais que você alimenta, se você dá palestras, isso vai dizendo para você assim, ó, você está no caminho, você está virando profissional, você é profissional. Agora, se você não tem uma proposta, você não tem um site, você não usa suas redes sociais, você não sabe fazer um briefing, nunca deu uma palestra, você mesmo, quando subir no palco, vai dizer para você, você não está preparado. Aí alguém vai dizer assim, bah, mas eu estou começando, ninguém começa pronto, é verdade. Mas o cérebro vai dizer para você quando você está começando, olha, até aqui você está preparado. Então, ser profissional é muito importante, certo? Segundo ponto, autoconhecimento e autoestima. Medeiros, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Se você se conhece e você conhece o seu valor, existe uma grande probabilidade de você não travar no palco. Existe um conteúdo de um cara chamado Eric Berne, que eu gosto muito quando se fala sobre coragem de subir no palco. O meu amigo Amaury, que já fez o UP, ele deve lembrar disso aqui. Então é um conteúdo muito bacana, que eu acho ele muito bom. Ele fala sobre o seguinte, a sua postura emocional diante dos outros. É a lente como você e você vê o público. O que faz você travar é como você se vê e como você vê o público. A todos aqueles degraus que eu falei para você antes, os 6 degraus lá, aquilo ali ajuda você a se ver melhor. Quando você tem um conteúdo que você domina, você se vê melhor. Quando você tem um roteiro que você domina, você se vê melhor. Quando você tem uma apresentação de slide bem feitinha, você se vê melhor. Quando você tem um site, você tem proposta, você tem tudo muito bem organizado, você se vê melhor. Mas isso não quer dizer que você se vê melhor perante o outro. Aí é que entra
esse ponto do Eric Berne. O Eric Berne diz que existem 4 estados emocionais que você pode estar, que ele chama de posição existencial. E ele diz o seguinte: você pode olhar para o público e dizer assim, eu não sou ok, ou seja, eu não sou bom o suficiente, e essa galera que está me vendo é fera. Isso vai gerar insegurança e submissão. Você não vai ter postura de palestrante. É quando você sente que você não está à altura daquele público. É quando você, a todo momento, você vai ficar preocupado em ser aprovado pelas pessoas. E quando a todo momento você ficar preocupado no palco de ser aprovado pelas pessoas, de não ser rejeitado, existe uma grande probabilidade de você se fragilizar no palco. Se você tem uma história no passado que você foi abandonado, que você viveu alguns períodos difíceis na sua infância, você pode ter mais facilidade de viver esse primeiro quadro do Eric Berne, que é eu não sou ok e eles estão ok. Ou seja, eu não sou tão bom para falar para essa galera. Eric Berne trazia um outro posicionamento, que ele dizia o seguinte: eu não estou ok e essa galera não está ok. Essa posição, ele diz o seguinte: esse público aqui não é bom o suficiente para mim, esse público aqui não me interessa, e nesse ponto aqui, muitas vezes o palestrante dá a palestra porque ele é obrigado a dar, mas ele não se sente feliz em estar ali, não se sente bem em estar ali, e não gosta da plateia ou do público que ele está vendo. Quando você chega nesse ponto, muitas vezes é o palestrante que chega no final de carreira. Ele já cansou de dar palestra, está de saco cheio, e ele já não quer mais contato com o público, e muitas vezes ele também já não quer mais fazer aquilo. Ele diz, eu não estou bem, eu já não preciso mais disso, e ele fala, esse povo aí, cara, é um bando disso, daquilo. Então, esse primeiro, que é eu não estou ok e o público está ok, normalmente acontece no início da carreira. Esse eu não estou ok e o público também não está ok, normalmente ele acontece no final da carreira, quando a pessoa já está cansada e não quer mais dar palestra. Tá? Existe um outro que muitas vezes acontece depois dos primeiros sucessos, que é o eu estou ok e o público não está ok. É quando o palestrante ele é arrogante. Ele acha que o que ele sabe é o suprassumo, que ele é a pessoa certa, mas ele merecia um público melhor. Ele é a pessoa certa, mas ele merecia um público maior. Ele é a pessoa certa, mas aquele público ali não está à altura dele ainda, então qualquer coisa que ele entregar tá bom, porque aquele povo ali, o que eles receberem tá ótimo. E aí é o que a gente chama de eu estou ok e o público não está ok. Quais são os desafios desse cara? Normalmente ele vai ser impaciente com o público, ele vai ser autoritário. E ó, não é difícil não, tá? Vai num evento que tem esses caras hypados. Faz uma pergunta para esses caras. Manda um zap para eles, vê se eles te respondem. Pega esses caras hypados e faz um... Rapaz, esses dias apareceu na internet, eu até fiz um vídeo. Uma dessas meninas aí do digital, uma menina perguntou o que ela tinha de diferencial, a mulher quase descascou ela, mandou ela embora do evento. Vocês lembram desse vídeo que aconteceu aí? Saiu esses dias na mídia? Eu esqueci o nome, tá? Eu já vi lá no Roberto o cara descer do palco e você não poder chegar perto dele. Nem para cumprimentar. Não é pedir para tirar uma foto, não, nem para cumprimentar. O cara exigiu o camarim fechado. Só ele e o Roberto podiam entrar. E o cara não era nenhuma, mas estava bem na foto naquele momento. E aí o cara muitas vezes subia no palco e era só arrogância. Qualquer um que fazia uma pergunta tomava uma patada. Então quando o cara está assim, eu estou ok e você não está ok. Eu sou bom demais para estar aqui falando para você. Tá? E, por fim, a gente tem o quarto estado da posição existencial, que é eu estou ok e você está ok. É o palestrante que fala, eu estou pronto para falar para essa plateia, e essa plateia é a plateia que eu queria que me ouvisse. É quando você não se coloca melhor do que o outro. É quando você se coloca no mesmo nível do que o outro. Mesmo que você esteja no palco e ele esteja sentado. Vamos analisar isso sobre a blindagem mental? Quando você acha que você não está ok e o público é ok, você tende a travar. Quando você acha que você está ok e o público não está ok, você tende a ser arrogante. Você não trava, mas você não dá a sua melhor palestra. Você encurta conteúdo,
Você é impaciente para terminar. Você não trava, mas você não entrega tudo que tem que entregar. O palestrante que entrega tudo que tem que entregar é aquele que fala: eu estou ok, eu estou pronto. E essas pessoas, elas estão prontas para me ouvir. Quando você acha que as pessoas que estão sentadas, elas estão ali para te julgar, quando você acha que as pessoas que estão sentadas, elas conhecem a ponto de criticar, quando você sente medo da plateia, ou se intimida com quem está sentado, mesmo que seja uma pessoa, como aconteceu aquela vez com o Roberto, você se coloca numa posição: eu não estou ok e você está ok. E é difícil demais de você equilibrar isso. Eu me lembro que eu fui fazer um evento que o Gustavo, ai meu Deus, como é que é menino? O Gum, Murilo Gun tava. E eu me lembro que eu falei: rapaz, Murilo Gun tá aí. Pô, fui lá, entreguei meu recado, no final ele veio falar comigo. Falei: cara, uma das melhores palestras que eu vi. Pô, parabéns. E tal, não sei o quê. Então, é você falar assim, ó, se tiver uma pessoa no palco que você se acha inferior a ela, ou melhor, uma pessoa na plateia que você se acha inferior a ela, você está correndo um risco de você se colocar numa posição que você não é ok e ela é ok. Então, nós, palestrantes, a gente precisa sempre entrar no palco e dizer: eu sou o palestrante ideal para estar aqui. E esse público é o público ideal para me ouvir, independente da experiência que a pessoa tem. E desenvolver isso, falar isso para você, é muito importante. Tá? Então, ó, quando você está ok e o público está ok, é confiança, é respeito mútuo. Quando você não está ok e o público está ok, é baixa estima e a probabilidade de você travar é enorme. Quando eu estou ok e você não está ok, superioridade, arrogância, tá ok? E quando os dois estão mal, aí é desespero e isolamento, tá bom? Então, além de ser profissional, a gente precisa aprender a dominar nossa mente. Agora, você só vai dizer para sua mente que você está ok se você tiver o primeiro passo, que é especialista numa área, estuda aquela área, debulha aquela área, tem um roteiro bem estruturado, tem um jogo de slide que te conduz e tem um material preparado para ser profissional. Quando você tem isso, você está pronto para dizer para você: eu sou ok, eu estou ok. Se você não tem isso, vai ser difícil você se convencer de que você está ok. Ah, meu Deus, então quer dizer que se eu tiver isso, eu vou ser sempre ok? Não. Eu contei para vocês que o Roberto estava sentado na plateia e aquilo ali mexeu comigo. Como eu te contei do Murilo Gun também. Esses dias eu fui dar uma palestra e estava lá o mal mágico do Brasil, foi o cara que fez a palestra de abertura quando eu era aluno do Roberto no negócio de palestra, esqueci o nome dele. O Massaro Gata. E aí eu dividi o palco com o Massaro. Pô, esses dias dividi o palco com o Cerbasi. É difícil você assumir e falar: eu tô ok para falar com esses caras. Mas você precisa ter, realmente, a certeza que você tá ok. Tá bom? E o terceiro ponto, pessoal, que é muito importante, é você ter um mentor e você ter uma tribo. Tá? São dois pontos importantes. Ter um mentor e ter uma tribo. E assim, ó, durante a minha jornada, eu tive alguns mentores que foram muito legais. O primeiro mentor que eu tive se chama Elaine Assato. Ela é minha sócia aqui na mentoria. A Elaine, cara, ela pegou um diamante que era bruto e ela falou: cara, você tem condições de ser palestrante. E ela me orientou. Se não fosse a Elaine, eu não tinha virado. Esse dia ela me chamou e falou assim: Medeiros, estou precisando falar com você. Eu falei: o que foi, Elaine? Ela falou assim: cara, você devia fazer um curso de conselheiro. Eu falei: por quê? Ela falou assim: cara, o mercado está mudando muito e eu tenho entrado em várias empresas aí que estão com conselho e eu vejo que você é um cara que tem todo jeito para ser um bom conselheiro. Porque você fala bem, você sabe pontuar as ideias, você não se emociona, você sabe ouvir, depurar o negócio. E ela falou: o curso é caro, não é barato não. Custa 35 mil o curso. Mas você devia fazer. No outro dia eu fui lá e me matriculei. Ela é minha mentora, pô. Ela falou: tá falido. E eu vou lá fazer o curso. Se vai virar em alguma coisa, eu não sei, mas ela viu alguma coisa que eu não vi. Imagina se quando ela falou para eu ir lá fazer o curso do Roberto, em 2015 eu paguei 10 pau no curso do Roberto. Imagina se eu não tivesse ido. Hoje eu ganho 20 para fazer uma palestra. Imagina se eu não tivesse ido. Eu falei: não, vou lá. E precisa ter uma tribo, porque é na tribo que você se desenvolve. O melhor mentor não é o Medeiros, não é a Elaine, o melhor mentor é a tribo. Porque a tribo caminha junto. Se você não tem tribo, você não tem um time para caminhar. Ontem eu estava assistindo aquele jogo, até fiz um vídeo que vai amanhã cedo para o Instagram. Eu estava assistindo o jogo ontem da Noruega e da Senegal.
no final do jogo da Noruega, não sei se vocês viram, cara, o Haaland, que é o melhor jogador da Noruega, o técnico, o time todo fazendo aquela dança, imitando os barcos vikings, coisa linda. Então, a tribo, cara, aquela energia que estava no estádio, todo mundo fazendo aquele negócio. Quantos vídeos tem hoje no Instagram, nego fazendo aquele negócio lá? Energia. Então precisa ter uma tribo. Quando você tem uma tribo e você tem um mentor, isso ajuda a sua autoestima. Isso evita você travar. Você tem para quem ligar. Você tem para quem ligar no dia antes e falar assim: Medeiros, eu estou preocupado. Medeiros, eu estou achando que eu não vou dar conta. Medeiros, o que eu faço? Então, é uma bênção quando você tem um grupo, quando você tem alguém que pode te ouvir. E eu falo, eu estou aqui hoje por causa da Elaine, por causa do Roberto, por causa de pessoas que me acompanharam, que me mentoraram e que me fizeram chegar onde eu estou hoje. Tá certo? E para finalizar, pessoal, porque já são quase 8h30, tá? Eu estou vendo que a Silvinha está aqui, e quando eu falo de mentor e de tribo, esses dias a Silvinha fez um treinamento numa academia, e eu me lembro que ela me ligou um pouquinho antes. Eu queria que a Silvinha abrisse o microfone e falasse para nós um pouquinho da importância da tribo e da importância de ter alguém para você ligar. Ter alguém que você fala assim: Medeiros, ó, tô indo dar essa palestra. Não, ó, hoje mesmo atendi o Porto, né? Fiquei 2 horas com o Porto hoje montando um negócio para ele, que ele vai apresentar numa empresa. Fiquei 2 horas com ele. Cara, você viu que ele entrou aflito e saiu mais calmo. Falei: calma, Porto, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos montar essa proposta. Medeiros, e se eles aceitarem? Se eles aceitarem a proposta, você vai me ligar. Nós vamos marcar outro momento para a gente montar a palestra. Mas primeiro vai lá e acerta com eles a proposta. Depois você vai me ligar. Nós vamos pegar um sábado, nós vamos montar esse produto. Mas primeiro vai lá e apresenta o produto para eles. Entendeu? Então, isso é importante. Fala, Silvinha, como é que foi lá o treinamento? Conta para nós aí um pouquinho. Boa noite. Antes de falar como foi o treinamento, eu vou ter a audácia de te corrigir e dizer assim que o importante é ter uma tribo e ter você como mentor. Porque isso garante o jogo, né? Muda tudo. Foi super bacana o treinamento. Eu tinha feito um briefing e aí tinha pensado em algumas coisas e aí liguei para o Medeiros e o Medeiros redesenhou comigo o treinamento e foi muito importante, foi muito especial. É bem legal, né, quando a gente faz... Eu sou psicóloga e é bem legal quando a gente faz a nossa primeira venda B2B, né? Porque acho que para todo mundo é importante faturar. Mas o melhor de tudo é eu sentir a transformação que eu gerei naquelas pessoas que estavam no treinamento. Porque aqui, além de aprender o método e além de aprender a ser uma profissional, uma palestrante profissional, uma mentora profissional, uma treinadora profissional, eu acho que o que eu mais me identifiquei nas nossas mentorias aqui com o Medeiros foi o fato dele extrair de mim aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu consegui traduzir aquilo que eu faço no consultório, nos atendimentos individuais, para o coletivo, para uma equipe, para uma turma, né? Levar isso para o corporativo, trouxe para mim não só a realização profissional e financeira, mas também a satisfação pessoal, né? De eu ver a transformação acontecendo nessas pessoas aí que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Foi muito bom. Então, queria muito dizer para vocês que vai ser um prazer se a gente fizer parte da mesma tribo. É incrível a gente poder estar junto aí, transformando vidas, não importa qual seja o assunto. Bom, show de bola, Silvinha, obrigado, parabéns aí pelo treinamento, né? Estamos juntos. Oi? Estamos juntos. Estamos juntos aí na jornada. Bom, não sei, acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Eu queria passar para vocês. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, né? Bom, não sei por que ela não entrou. Deixa eu tentar parar aqui rapidinho. Eu ia projetar aqui o vídeo da Silvinha, do treinamento da Silvinha, mas não sei por que a tela não entrou. Mas, pessoal, então acho que o importante é isso daí, tá? Então vamos lá. 3 coisas que você precisa fazer para não travar. Primeiro, ser profissional e fazer coisas como profissional. Segundo, estar ok e agradecer pela plateia que você tem. E se sentir ok para você entregar o conteúdo para aquela plateia. E terceiro, não menos importante, e também importante, é você ter uma tribo e você ter um mentor. E, mais uma vez, eu falo, né? Estou aqui hoje porque eu tive a oportunidade de ter mentores que me apoiaram e encurtaram o meu caminho. Tá joia? Bom, queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, querem me perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa. Brunão, quer falar, Bruno? Quero sim, mestre. Eu estou com algum problema aqui na câmera quando eu consigo habilitar. Eu vi no começo da aula, uma das pessoas que está assistindo aqui disse que ia fazer a transcrição.
Eu queria saber se dá para disponibilizar essa transcrição. Ah, é o Paulo. O Paulo, mas eu acho que eu fiz também. Porque quando eu mando gravar, ele já transcreve junto. Eu vou ver se a minha transcrição saiu. Se a minha transcrição saiu, eu te mando, tá? Ok. Se não saiu, eu peço o Paulo, aí o Paulo manda pra gente. Obrigado, tá, mestre? Tá bom? Fala, professor Rufino, pode perguntar. Eu só queria não perguntar, confirmar que eu estou na tribo dos vikings aí. Vamos lá. Já estamos começando a remar essa semana. Já botei tarefa para vocês lá no grupo. Tá joia? Bom, pessoal, então, por fim, era isso daí. Quero agradecer a todos vocês de estarem com a gente aí hoje à noite. Como vocês sabem, a gente tem a nossa mentoria, que é a Jornada dos Palcos. São praticamente 10 meses de mentoria. A gente ensina tudo sobre palestras, sobre treinamento. Eu ajudo vocês a configurar o produto de vocês. Só não consigo vender para vocês e vender vocês, mas do resto a gente ajuda em tudo, tá certo? E quem quiser participar com a gente, depois me chama no WhatsApp, tá? Para quem não tem meu WhatsApp aí, eu vou colocar ele aqui, mas é 61 98271 1800, é o meu WhatsApp pessoal. Só me mandar uma mensagem, a gente marca um horário. Eu explico para você melhor a mentoria. Segunda e terça são dias muito difíceis para mim, eu dou aula praticamente o dia todo. Amanhã e quinta eu tenho mais tempo para responder e para conversar. Então, se alguém tiver interesse em participar com a gente da mentoria, manda um WhatsApp, a gente marca um horário, eu te explico sem compromisso, tá? Sem compromisso algum, tá joia? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Silvinha, obrigado. Professor Rufino, obrigado. Palestrante Fleury, obrigado. Amauri, obrigado. Paulão, apesar da camisa do Grêmio, obrigado. Seu Décio, obrigado. Brunão, deixa eu ver quem mais está aqui na nossa aula. Ana, Roseni, obrigado. Rosivaldo, obrigado. A todos vocês, muito obrigado. O vídeo apareceu. Vamos soltar o vídeo aqui, ó. Quem daqui sabe que é fera? Vai ser muito grande. Então a gente precisa ter a habilidade de desaprender e aprender, porque é assim que a gente cresce. E ninguém cresce na zona de conforto, todo mundo cresce nos desafios. Pessoal, meu nome é Arthur, eu sou personal Okay? do Wilson Borges Centro de Treinamento. Beleza, pessoal? Prazer. Deus abençoe vocês. E qualquer coisa é só acionar a gente aí que nós estamos na área. Só, Mauri, um abraço a todos vocês. Até a próxima aí, galera.